Qual é a rema de hoje? Qual é a rema de hoje? Vamos ver? No vídeo anterior, eu falei que todo pecado contra Deus e contra Jesus seriam perdoados, porque Jesus falou. Ele falou baseado de que a pessoa do Espírito Santo é Ele que faz essa ponte, né, de convencer o homem e levá-lo até a cruz para ali ele receber o perdão. Já falamos disso no vídeo anterior. Mas Jesus continua o texto em Mateus capítulo 12, a partir do verso 28, ele diz bem claro. Ele diz que o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado. Olha, irmão, isso traz temor. Meu amigo, minha amiga, isso traz pavor, isso traz tremor em nós. Porque Jesus falou que o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado. Isso é muito forte, porque alguém pode cometer o pecado contra o Espírito Santo e não receber o perdão. Por quê? Antes de sabermos o porquê, nós precisamos de conhecer uma palavra chamada apostasia. A Bíblia fala que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé, seguindo doutrinas de demônios. Apostasia, ele é um comportamento, é uma atitude que só quem conhece a palavra, quem conhece a Bíblia, quem conhece Deus, quem conhece Jesus, quem conhece o universo e a vida da igreja é que pode fazer. Porque um apostata é alguém que tem algo e deliberadamente deixou aquilo e foi deliberadamente seguir uma outra coisa, mas com conhecimento daquilo ali que ela deixou. Ela nega aquilo que um dia ela tinha como verdade. Então ela apostatou, ela abandonou, ela deixou, mas com consciência de que agora ela está tendo uma luta muito grande para ter que deixar toda a verdade que ela sabe que é a verdade. Então por isso que o apostatar aqui no nosso mundo cristão, no mundo da palavra, no mundo da igreja, no mundo da teologia bíblica, é quando alguém nega uma verdade que ele sabe que é verdade. E aí vai procurar várias refutações, várias outras pseudos-verdades, para negar aquilo que ela sabe que é verdade. Então, baseado nisso, é que nós apontamos então para o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, ele é um pecado que o pecador, a pessoa que ainda não é crente, a pessoa que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, a pessoa que ainda não se voltou para Deus, a pessoa que ainda não se arrependeu dos seus pecados, a pessoa que ainda está relutante se aceita Jesus ou não, essas pessoas que nós chamamos de não crentes, né? Essas pessoas, elas não pecam contra o Espírito Santo. Não, elas não pecam contra o Espírito Santo, porque elas nem conhecem o Espírito Santo. Então, quando essas pessoas abrem a boca e falam mal, e elas se voltam, né? E elas falam palavras grosseiras, palavras agressivas contra Deus, contra pastores, contra a igreja, contra até mesmo falando, né, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e elas falam contra Deus, e elas falam contra Jesus. O pecador em si, a pessoa que não é crente, elas não podem blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque elas nem conhecem a pessoa do Espírito Santo. Elas nem sabem quem é Ele. Elas não conhecem a obra maravilhosa dele. Então elas estão falando da perspectiva de Deus de boca para fora. Essas pessoas
Para algumas delas Jesus fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estão sendo levados por escândalos, estão sendo levados por um momento de raiva, por um momento em que elas estão desabafando, estão se voltando, estão ali falando, mas elas nem sabem o que estão falando, porque se elas soubessem, elas não falariam isso. Então, muitas dessas pessoas que nós religiosamente nós achamos que elas estão blasfemando contra o Espírito Santo, contra o Santo, elas não estão, porque esse pecado tão grave, esse pecado tão horrendo, esse pecado que o próprio Jesus falou que não tem perdão, esse pecado, ele não pode ser cometido por um pecador, porque para o pecador há perdão de qualquer pecado, como nós já falamos no primeiro vídeo. E aí então você me diz: mas pastor, eu já ouvi tantos pecadores falarem, xingarem, desabafarem e ofenderem, e tantas pessoas fizeram, eu já vi gente rasgar a Bíblia, eu já vi gente queimar a Bíblia, eu já vi gente quebrar a igreja, eu já vi gente... São pecados terríveis, e abre um precedente para coisas terríveis acontecer com elas, e acontecem, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Isso tudo abre caminhos e portas no mundo espiritual para que contra-ataques terríveis, porque o mesmo demônio que leva essas pessoas a se voltarem contra o santo, contra as coisas de Deus, é o mesmo demônio que depois abandona essas pessoas e deixam elas recebendo a consequência dos atos que elas fizeram contra o santo, contra o inocente, contra a casa do Senhor, contra a igreja do Senhor, contra a obra de Deus, contra o próprio Deus, contra Jesus, contra o reino. Então, sem dúvida nenhuma, mas não são pecados imperdoáveis, porque elas não conhecem o Espírito Santo. Quem não conhece o Espírito Santo não pode blasfemar contra ele. Esse pecado não é blasfêmia. Esses pecados não são blasfêmia contra o Espírito Santo, porque esse nível de pecado, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, só um tipo de pessoa pode fazer, e esse tipo de pessoa não é o não crente, não é o incrédulo, não é o pecador, não é nem o ateu. Só tem um tipo de pessoa que pode pecar contra o Espírito Santo. Quem são essas pessoas, pastor? Somente o crente, somente quem conheceu o Espírito Santo pode blasfemar contra ele. Jesus está se voltando ali para os doutores da lei, para homens que deveriam conhecer o temor do Senhor. E nós não podemos falar nessa questão de que no Velho Testamento o Espírito Santo não agia, porque o Espírito Santo já agia desde Gênesis. Façamos o homem. A Trindade trabalha desde Gênesis. É no Velho Testamento que nós vemos menções sobre o Espírito Santo, que pessoas eram cheias do Espírito Santo, ainda que em porções menores, para obras específicas, para chamados específicos, para trabalhos específicos, né? Mas esses homens que estão ali, eles estão dentro da categoria desses chamados específicos, os quais deveriam ter uma noção do Espírito Santo para eles poderem ensinar a palavra. Deveriam ter, mas não tinham, mas eram responsáveis por aquilo que eles deveriam ter, e é por isso que Jesus é tão severo com eles. Então, eles não se deixaram ser trabalhados pelo Espírito Santo, como muitos outros foram, sacerdotes, doutores da lei, fariseus, saduceus, e foram e compreenderam a obra de que Jesus fazia. Um fato disso é que você vê o próprio Nicodemos, que era desse grupo, e ele mesmo falou: Senhor, eu reconheço que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer esta obra que o Senhor faz se Deus não for com ele, se não for ungido pelo Espírito Santo, se não estiver cheio do Espírito Santo. Então, pessoas de lá sabiam disso, né?
Até o próprio Anás, o sumo sacerdote, ele sabia dessa questão do Espírito Santo. A Bíblia narra sobre isso, de que ele, movido pelo Espírito Santo, falou coisas sobre o próprio Jesus. Anás, o sumo sacerdote. Então, eles tinham essa noção e deveriam ter essa noção e são responsáveis por essa noção que eles deveriam ter, mas que naquele momento, pela ganância, por não querer compreender a obra de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, eles falaram que Jesus estava endemoniado. Falaram que Jesus era dirigido por Beelzebul, o maioral dos demônios. E aí Jesus diz: olha, vocês estão pecando contra o santo. Vocês estão falando uma coisa terrível. Mas agora, cuidado, porque eu vou. Se vocês continuarem assim, vocês vão pecar contra o Espírito Santo. E não vai ter perdão, não se volta contra ele. Então, quem peca, quem blasfêmia contra o Espírito Santo, são pessoas que conhecem a obra do Espírito. São pessoas que têm noção da obra do Espírito Santo. Então, quem peca contra o Espírito Santo são pessoas que conhecem a obra do Espírito. Vamos para o terceiro vídeo, que eu vou continuar falando sobre quem são essas pessoas e o que é o pecado contra o Espírito Santo.